Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dar alguns recados antes de nós começarmos a palavra. Quantos estão bem aqui? Você está bem? Graça e paz, amém? Glória a Deus. Dia 15/6 é o culto das amigas. Cadê as amigas? Cadê as mulheres? Perguntar de novo, cadê as amigas? É o culto das amigas. Deus, das amigas. Aí, ó, culto das amigas, dia 15/6, 19h30, amém? Dia 18, quem é casado aí e é apaixonado pela sua esposa, pelo seu esposo? Então, dia 18 é o nosso café para quem é namorado. Quem é namorado e namorada aqui? Então, você que é namorado, dia 18/6, os que são namorados aí, casados, nós te convidamos a estar com a gente. Dia 18 agora, próximo domingo, café para os namorados, para os casais. Amém? 8h30. E todos os sábados nós temos a Rede Kids, 16 horas, de 4 anos até 12. Me lembra aí, qual que é a idade? Até 11? De 4 a 11? Obrigado. Então, Rede Kids de 4 a 11. Seu filho tem 4 a 11 anos, você pode trazê-lo para a Rede Kids. E de 12 para cima já está na Nova Vida Club às 19 horas. Todo sábado às 19 horas. Ok? Papelzinho aqui, vou deixar aqui no meu bolso. Então tá bom. Amém. Querido, feche seus olhos, vamos orar. Feche os seus olhos. Nós fechamos os olhos para nós contemplarmos pela fé o trono de Deus e percebemos que Ele ouve a nossa oração. Senhor, nessa noite nós oramos a Ti, nós colocamos a nossa alma diante do Senhor, que toda voz contrária seja quebrada, seja silenciada, e que hoje seja a noite de nós degolarmos gigantes. Todo gigante que oprime, que fala, que impede, que amedronta, algumas pessoas aqui, esses gigantes serão degolados em nome de Jesus. E que virá paz, libertação, cura e vida no Espírito Santo sobre cada um de nós nessa noite. Que o Teu Espírito Santo mostre o quanto o Senhor nos ama, o tanto que o Senhor nos ama, o amor que cura, o amor que santifica, o amor que nos sara. Nós queremos declarar a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos falando sobre o amor que cura, desde o domingo passado, e esse domingo nós vamos dar seguimento a essa palavra que Deus tem plantado em nosso coração, esse tema, esse assunto que tem sido a palavra profética de Deus para nós nesse mês de junho. Amém? Diga, o amor cura. Amém. E hoje eu quero falar sobre um amor que consolida a santidade no nosso coração, um amor que nos santifica, um amor que gera em nós santificação, santidade. Porque nós vamos falar agora sobre esse espírito que nós temos, que é o espírito humano. Você tem um corpo, você possui emoções e você é um espírito. Você tem um espírito. O espírito humano é onde que Deus fala conosco. O espírito humano é onde o Espírito de Deus fala, ministra nas nossas vidas e nos traz entendimento do que precisamos fazer. É somente através dessa comunicação espiritual que nós somos transformados. É somente quando nós ativamos a conexão do Espírito Santo com o nosso espírito que nós então vamos ter a consciência de obedecer a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Então Jesus é esse amor que cura as nossas vidas por completo. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. E a cura ela vem pela fé. E quando nós falamos de espírito, o nosso espírito ele não precisa ser curado, porque o nosso espírito já está pronto. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. E nós precisamos entender que se o nosso espírito está pronto, ele é enfraquecido por causa da carnalidade. Se você dá atenção à carnalidade, o seu espírito vai ser enfraquecido. Se você fortalece o seu espírito, a sua carne vai ser enfraquecida. Eu lembro que uma vez um pastor ele deu um exemplo, dizendo que... Coloque para mim, querido. Dizendo que nós temos 2 cachorros, e o cachorro que você mais alimenta, só para dar um exemplo, é o que vai estar mais forte.
E da mesma maneira, você precisa entender que se você alimenta a sua carne, consequentemente o seu espírito vai se enfraquecer. Se você alimenta o seu espírito, consequentemente a sua carnalidade vai enfraquecer. Para nós vivermos uma vida de amor por Deus, nós precisamos primeiro entender como que Deus nos amou. Como que Jesus te amou? Ele te amou dando o seu filho, dando sua carne, dando o seu sangue por nós. Você precisa entender o amor de Deus através do sacrifício de Jesus. Ele morreu e sacrificou-se a sua carne, derramou o seu sangue, ele pagou o preço, ele se entregou por nós. Então nós temos que entender que o amor de Deus foi revelado por nós através do sacrifício de Jesus. Então ele disse que aquele que deseja segui-lo também precisa se sacrificar. Porque ele se sacrificou por nós. E agora ele quer dizer que se ele se sacrificou por nós, ele espera que você faça o mesmo. Se você não faz o mesmo por Jesus, você não está entregando o mesmo amor que ele entregou por você. Claro que nós não vamos conseguir dar a nossa vida realmente para Jesus, mas vai haver um momento que a perseguição vai ser tão grande que você vai escolher dar a sua vida para Jesus ou não. A gente conhece que Estevão, eles pedrejaram Estevão porque ele foi o primeiro mártir. O que é o mártir? É aquele que dá a sua vida por Cristo. E Estevão, ele deu a vida dele porque ele não negou Jesus. Quando as pessoas estavam apedrejando ele teve uma visão que ele estava indo já para a glória. Eu vejo o céu aberto. Então Estevão, ele não negou a Jesus. E ele então, no momento que ele decidiu, ele realmente deu a sua vida. E ele morreu apedrejado, porque ele seguia Jesus. Ele obedecia os mandamentos de Jesus. Ele pregava sobre Jesus. Ele compartilhava o evangelho. Então Jesus, ele diz que aquele que o ama deve andar como ele andou. E como que Jesus nos amou? Entregando o seu corpo por nós. Como Jesus nos amou? Entregando a sua carne por nós. Como que Jesus te amou? Negando a sua vontade, e ele se entregou na cruz por você. Então o amor de Jesus foi sacrificial. O amor de Jesus teve uma renúncia, teve um preço. E a Bíblia diz que nós precisamos amar Jesus como ele nos amou. Que nós precisamos andar como ele andou. Vamos lá para 1 João 2, versículo 6. 1 João capítulo 2, versículo 6. Vamos ver o que diz lá. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Diga, eu devo andar como Jesus andou. Então vamos pensar, nós precisamos entender que a vida com Deus exige de nós um sacrifício. A vida com Deus exige de nós um sacrifício diário. E esse sacrifício é um sacrifício da nossa vontade. É o sacrifício da nossa vontade. Deus quer que você sacrifique a sua vontade para que a vontade dele seja feita. Se você não entender esse caminho de sacrificar o seu ego, se você massageia seu ego, se você faz tudo pelo seu ego, se você obedece o seu ego, você não está entregando para Jesus o amor que ele entregou por você. E o que ele pede, e o que ele nos ensina é que você sacrifique o seu ego, sacrifique a sua vontade. Entenda algo, a carne viva, espírito morto. Carne morta, espírito vivo. Diga comigo, carne viva, espírito morto. Carne morta, espírito vivo. Quem está me acompanhando? Se você mortifica a sua carne, você vai vivificar o seu espírito. Agora, se você vivifica a sua carne, o seu espírito vai ser mortificado. O que você alimenta, um vai ficar adoecido e o outro vai ficar saudável. Você precisa adoecer as suas vontades carnais. Você precisa enfraquecer as suas vontades carnais e fortalecer o seu espírito. E aqui está dizendo que nós devemos andar como Jesus andou. Então, Jesus ele andou fumando? Não. Jesus andou prostituindo? Não. Jesus andou mentindo? Não. Jesus andou se embriagando? Não. Jesus vivia sem compromisso? Não. Jesus ele vivia adulterando? Não. Então, se eu quero andar como Jesus andou, eu preciso ir para a palavra e conhecer. Jesus andava roubando? Não. Jesus andava falando mal das pessoas? Não. Então as pessoas revelam que estão em Jesus pelo comportamento delas, pelas atitudes de Jesus que há nelas. Ele diz que nós temos que andar como ele andou. E qual que é a única maneira
de nós andarmos como Jesus andou? Quando nós olhamos para a sua palavra e buscamos na sua palavra as evidências da vida de Deus em Jesus e começamos a buscar isso na nossa vida. Então, mas tem gente que não bebe, tem gente que não fuma, tem gente que não adultera, que não prostitui, mas é mal-humorada, é mentirosa, é fofoqueira, é inconveniente, fala mal dos outros, é desumano, não rouba o dízimo, rouba a oferta, e acha que isso não são pecados como os pecados que a pessoa julga que são. E nós precisamos entender que a vida com Deus, ela é uma vida pela graça, porque a gente for pensar como que cada um vai conseguir não pecar, é somente pela graça. Mas há algo que nós precisamos entender. Se você é um homem ou uma mulher que está fortalecendo a sua carnalidade, você vai duvidar de Deus, você vai criticar quem está se entregando para Deus, você vai blasfemar contra Deus, você não vai ter propósito em buscar a Deus, porque você está muito carnal. Você está muito carnal, você está muito andando na carnalidade. E aí você não ouve a voz de Deus. Quem está alimentando a carne não vai ter motivação para orar. Quem está alimentando a carne não vai conseguir jejuar nem 3 horas por dia. Quem está alimentando a carne não vê motivo para ir para a igreja, não vê motivo de estar na igreja, não vê motivo de ir para a célula, não vê motivo de abrir sua casa para fazer uma aliança de vida com o seu vizinho, ou com uma colega de trabalho, ou uma cliente sua, um cliente seu. Você está desconectado porque você está alimentando a sua carne. E quem alimenta a carne não vai discernir as coisas espiritualmente. Então, se você quer ter uma vida com Deus, a primeira coisa que você precisa entender é que você tem que andar como Deus andou, como Jesus andou. O que Jesus fazia aqui na terra? Jejuava. O que Jesus fazia aqui na terra? Orava. O que Jesus fazia aqui na terra? Ia para a sinagoga, para a igreja. O que Jesus fazia? Ele ia para a célula na casa das pessoas. O que Jesus fazia? Ele passava horas e horas orando de madrugada até amanhecer. Qual foi a última vez que você acordou de madrugada para orar? Mortifiquei a carne, eu tinha que estar dormindo, e acordei de madrugada para orar, sacrificando a carne. Nós estamos sacrificando a nossa carne jejuando 6 horas. Quem está no jejum da consagração aí? Nós estamos consagrando 6 horas por dia. Isso é sacrificar a sua carne. Entenda algo. Jesus, ele não disse que nunca mais nós pecaríamos, mas que quando pecarmos, seja um desvio rápido. Seja o quê? Um desvio rápido de comportamento, que seja um deslize, e não uma escolha contínua, e não uma prática de vida. Nós precisamos, dia após dia, pelas nossas decisões, escolhermos andar como Deus, como Jesus andou. Nós temos que escolher esse estilo de vida, para que nós possamos lembrar que o nosso velho homem morreu, e agora um novo homem nasceu. Lá no batismo, quando você desceu as águas, aquilo estava sinalizando isso. O velho Céliton morre e o novo Céliton sai das águas, porque ele abandona a prática do pecado. Não quer dizer que o Céliton nunca mais vai pecar. Não quer dizer que você nunca mais vai pecar, mas o pecado não vai ser uma prática na sua vida. Vai ser um deslize, um desvio comportamental. Quem está me acompanhando? Então, nós precisamos entender que se você mortifica a sua carne, o seu espírito vai ser vivificado. Olha para a sua vida, olha para o seu casamento, olha para dentro da sua casa. Você sente a presença de Jesus lá? Olha para dentro dos seus sonhos, olha para dentro dos movimentos da sua família. Você vê Jesus na sua família? Você vê Jesus derramando a presença dele sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos? Se você não consegue enxergar Jesus direcionando as decisões do seu marido, da sua esposa e dos seus filhos, eu quero dizer que tem carnalidade na sua casa. Tem carnalidade dominando os pensamentos do seu marido. Tem carnalidade dominando os pensamentos da sua esposa. Se tem carnalidade, a espiritualidade vai estar fraca. E você não vai ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz dos demônios. Você vai ouvir a voz da desistência, da frieza espiritual. Você vai ouvir a voz do engano. Porque a carnalidade ouve a voz dos demônios, mas o espírito fortalecido ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Quem está me acompanhando, diga amém. Vamos para Mateus 10, versículo 38. Mateus capítulo 10, 38.
Preste atenção, igreja. Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Quem encontra a sua vida a perderá, mas quem perde a vida por mim, por minha causa, a achará. Eu quero te perguntar, olha aqui dentro dos meus olhos, qual é a vida que você precisa perder? Qual é a vida que você precisa perder, mas que você sempre está abraçando ela, agarrando nela, querendo ela? Qual é essa vida que você precisa perder para encontrar a vida de Deus? A carnalidade precisa ser perdida, negada, sacrificada, para que você fortaleça o seu espírito. Quem está entendendo, diga amém. Mais alto, quem está entendendo, diga amém. É tempo de você hoje degolar um gigante que talvez está te oprimindo, está te amarrando, em questões de práticas de pecado. Ei, vou te falar uma coisa, não haverá cura, não haverá libertação, não haverá prosperidade, não haverá unção, se você está vivendo uma vida de prática de pecado. Se você está vivendo uma vida de carnalidade. Mas tem gente que não bebe, não fuma, como eu disse aqui, que não peca, que não, dos pecados que as pessoas julgam ser pecados, mas é uma pessoa glutão, fofoqueiro, fala mal, é um pecado também. Nós precisamos entender como que está a nossa vida diante do crivo da palavra de Deus. E Jesus, Ele te ama. O amor, Ele corrige. O amor, Ele quer te restaurar, te corrigir e te trazer para dentro do centro da vontade do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Hoje é dia de você voltar ao primeiro amor. Hoje é dia de você voltar a sentir paixão por santidade, prazer em se santificar, em ouvir a voz de Deus, em ser usado por Deus, em se encontrar com o Senhor nos seus dias. Posso ouvir um amém? E eu te pergunto, qual que é a sua cruz? Olha lá para o versículo 38, por favor, João. Qual que é a sua cruz? Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Você não é digno de Jesus, quando você quer estar com Jesus, mas não quer matar a carne, não quer renunciar à prática daquele pecadinho, daquele pecado, daquela situação. Não, eu não abro mão disso aqui, mas eu quero Jesus. Ei, não vai ter como. Por isso que Jesus vai falar lá na hora: ai, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos, em teu nome eu fiz uma porrada de coisa na obra, eu viajei às nações, eu fui missionário, eu dei comida para o pobre, e tralala, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí Jesus vai falar: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado para Satanás e seus demônios. Porque Jesus, Ele não está querendo saber do que você faz para as pessoas verem, Ele quer saber do que você faz para Ele ver. Porque na frente de todo mundo, orar em línguas, entregar profecia, curar enfermos, expulsar demônio, muita gente faz, mas isso não quer dizer que ela tem uma vida de santidade. Santidade não é sinônimo de milagre. Milagre, prodígio não é sinônimo de santidade. Tem muita gente sustentando uma santidade mentirosa, mas hoje o Senhor está aqui para te libertar e te curar. Ele te ama, o amor que cura, Ele te confronta para te curar. Deus vai te levantar numa nova santidade em nome de Jesus. Você vai ser um homem sarado na sua espiritualidade. Posso ouvir um amém? Então eu te pergunto, qual que é a sua cruz? Qual que é a sua cruz? A cruz é a negação da sua vontade. Qual vontade? De fazer o que você não quer e não o que Deus quer. Você precisa hoje entender que a sua vontade precisa ser sacrificada. Se você crê nisso, diga: minha vontade precisa ser sacrificada. E você não vai ter força. Por isso que o Senhor diz: diga ao fraco, eu sou forte. Porque é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Eu posso ouvir um amém? Ei, Jesus quer encher sua casa do cheiro da santidade. E vai entrar prodígios, sinais, milagres, maravilhas, respostas, portas abertas. Quem recebe isso em nome de Jesus? Ele negou a sua vontade para fazer a vontade do Pai. Jesus negou a vontade dele para que a vontade do Pai fosse feita. Jesus teve que negar a vontade carnal dele. Ei, Jesus tinha uma vontade carnal de não ir para a cruz. Ele falou: Senhor, se possível, passa de mim essa vontade de morrer, mas seja feita a tua vontade. Teve um momento que Jesus disse: se possível, eu queria te pedir para não morrer, mas seja feita a sua vontade. Jesus nos ensinou o lugar da negação da nossa carne.
Jesus ensinou você negar sua vontade. Vamos lá para Lucas 22, 40. Lucas capítulo 22, 40 ao 42. Chegando ao lugar, Jesus lhes instruiu: orai para que não venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles à distância, de um tiro de uma pedra, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Sabe como que você vive uma vida de negar a sua carne? Quando você nega a sua vontade. Você nega a sua vontade, você carrega a sua cruz quando você nega a sua vontade. Você carrega a sua cruz quando você nega a sua carnalidade. E a Bíblia diz que aquele que carrega a cruz, ele se torna digno de Jesus. Se você não nega a sua carne, se você não nega as suas paixões carnais, você não é digno de Jesus. Diga isso para 3 pessoas enquanto eu vou beber água. Diga assim, olha para mim, mas é para falar, amém ou não? Para dar tempo de eu beber água e voltar. Você vai falar para 3 pessoas: se você não nega a sua vontade, você não é digno de Jesus. Diga para 3 pessoas isso. Se você não nega a sua vontade, você não é digno de Jesus. Vontade, eu tenho que ir para o culto, mas eu estou com vontade de ficar descansando em casa. Opa! Cuidado, hein? Vigia. Ah, mas isso não quer dizer nada. Isso, não quer não. As raposinhas, elas vão entrando e vão comer de repente toda a sua colheita. As raposinhas, elas entram mesmo devagarzinho. O diabo, ele não vai entrar com o pé de bode fazendo barulho. Ele vai colocar um sapatinho de lã, um pedacinho da sua lã de ovelha, ele vai arrancar das suas costas, vai calçar no pé dele e vai entrar lá na sua vida, devagarzinho, te enganando. A raposinha vai entrando e a espiritualidade vai esfriando. A rebeldia vai entrando no coração. A desobediência vai entrando no coração. A insubmissão vai entrando no coração. E quando você percebe, você está distante. Já está vendo erros demais, defeitos demais, apontando o dedo demais. Você não percebeu que a raposinha tinha entrado há muito tempo na sua vida. Quem está me acompanhando? Se você não negar sua vontade carnal, você não será digno de Jesus. Nós precisamos entender a renúncia da nossa carne. É fácil, gente? Não, mas Jesus disse, você precisa orar para vencer a tentação. Quando você é tentado, o que você tem que fazer? Orar. Senhor, eu repreendo agora essa tentação. Sai Satanás, sai demônio. Eu quero agora declarar que eu sou santo, separado, ungido. É assim que funciona. Você é tentado e você fica lá parado. Aí o diabo faz uma tentação, ele recua, falou, ele não orou, então posso falar de novo. Ela continuou sem orar. Agora ela está querendo, eu vou destruir a vida dela. Eu vou destruir a vida dele. Jesus, ele disse, orai e vigiai, para que vocês não caiam em tentação, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então hoje foi me passado a palavra de falar sobre o Espírito. E por isso eu estou falando sobre o que é uma vida espiritual. Uma vida espiritual não tem definição lógica. Diga isso para mim. Não tem.